A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a missionária Márcia Ponce, membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Gurupi, no estado do Tocantins. Nossa igreja é pastoreada pelo pastor Antônio Baltazar e a pastora Rutilene Cardoso. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical Online. Hoje nós estaremos trabalhando a lição 3 da revista Betel, que trata sobre uma atitude de fé. O nosso texto áureo nos diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. A nossa verdade aplicada desta lição nos diz que o resultado da fé que produz as atitudes de perseverança e de obediência a Deus vai além do que pedimos e do que pensamos. Olha que tremendo essa verdade aplicada. Os objetivos da nossa lição são 3. O primeiro, mostrar lições da história da mulher do fluxo de sangue, apresentar os efeitos da fé. E o último objetivo desta manhã, destacar os benefícios de uma atitude de fé. Na nossa introdução, o comentarista, o bispo Samuel Ferreira, nos diz que o que fazer quando as esperanças se acabam? Durante 12 anos, essa mulher padecia de um fluxo de sangue, uma hemorragia contínua que debilitava sua vida, consumia seus bens e lhe roubava a paz. Então, hoje nós estaremos aprendendo um pouquinho mais sobre a história da mulher do fluxo de sangue e também quais são as lições que o nosso Deus quer nos ensinar através dessa história que é profunda e que há séculos e séculos vem ajudando muitas pessoas. No tópico 1 da nossa lição, vem nos falando sobre a condição humana. Aí o comentarista, ele nos diz o seguinte: uma das mais conhecidas passagens bíblicas do Novo Testamento é a história da mulher que tinha um fluxo de sangue. Aí ele vem nos tratando, ele vem nos falando, melhor dizendo, que essa enfermidade, ela era incurável e que hoje em dia muitas pessoas estão na mesma condição da mulher do fluxo de sangue. Como assim? Pessoas estão enfermas, tanto com enfermidade física como enfermidades da alma. As pessoas estão impuras e se distanciando de Deus. E elas estão com medo e sem esperança. Então, com esta lição de hoje, nós iremos aprender com a história da mulher do fluxo de sangue, que o nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele cuida de todos, em todos os tempos e em todos os lugares. No tópico 1.1, nós temos aí sobre uma dificuldade a ser tratada. Esta mulher, ela ficou conhecida pelo seu problema. A Bíblia não relata o seu nome, a sua idade, nem se era casada. Só relata que ela tinha uma doença e que ela sofria há 12 anos de uma hemorragia. E que há muito tempo ela estava distante da sua família, distante dos seus, porque naquele tempo, as leis daquela época, uma mulher que estava no período de fluxo, ela não podia estar no meio das outras pessoas, porque era considerada impura e poderia estar contaminando as outras pessoas ao seu redor e tudo aquilo que ela tocar. Então, nós temos aqui uma fala muito interessante da cultura da época. Então, aqui traz um pouco da cultura da época. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele nos traz um comentário, que eu fiz questão de colocar aqui nesse slide, que nos diz assim: a multidão comprimia a Jesus, mas duas pessoas se destacam nesse relato, entrelaçando as suas histórias. Um era Jairo, que estava ali buscando a cura para sua filha de 12 anos que estava doente, e a outra é uma mulher anônima,
né? Esses dois personagens ensinam-nos algumas coisas, alguns contrastes. E eu vou repassar um pouquinho desses contrastes aqui para vocês, que foram citados em uma das ministrações do pastor Hernandes Dias Lopes, que tem tudo a ver com a nossa lição de hoje, e eu quis complementar trazendo para vocês. Ele nos diz o seguinte: Jairo era o líder da sinagoga e a mulher era anônima. Nos diz ainda que Jairo era um líder religioso e ela estava excluída da comunidade religiosa porque era considerada impura. Jairo era rico e ela havia perdido todos os seus bens em busca de saúde, em busca de uma cura. Jairo teve a alegria de viver 12 anos com sua filhinha, que agora estava doente. Ela sofreu 12 anos de uma doença que o impedia de ser mãe. Jairo fez um pedido público a Jesus que curasse a sua filha. Ela o tocou silenciosamente, no anonimato. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele atendeu as duas pessoas. Jesus atendeu a Jairo e Jesus atendeu a mulher. Mas primeiro, ele cuidou da necessidade daquela mulher. Quantas e quantas pessoas nos dias de hoje estão passando por esses momentos de enfermidade, por esses momentos de angústias, de ansiedade, como a mulher do fluxo de sangue? Quantas pessoas que estão à nossa volta estão sofrendo? Então, nesta manhã, assuma a sua identidade de filho de Deus e tenha uma visão mais sensível do outro. Ajude o outro a passar pelo problema que ele está vivendo neste momento. Seja mais sensível. Seja uma pessoa mais observadora. Observe o que o seu próximo está passando e estenda a sua mão. Aquela mulher, ela vivia desprezada, separada, isolada das outras pessoas. Que angústia, que agonia que aquela mulher vivia por 12 anos. Ela estava passando por um período de isolamento social, de distanciamento da sua família e de solidão. Aí nós temos aqui o tópico 1.2 que nos diz: resolvendo os problemas por conta própria. A Bíblia nos diz que aquela mulher, ela gastou tudo o que tinha tentando resolver este problema. Lá em Lucas 8,43 nos diz: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém a pôde curar. Ninguém pudera curá-la. Ela ficou 12 anos sofrendo e gastou tudo, procurando resolver este problema por conta própria. Ela procurou resolver este problema como se ela fosse capaz de fazê-lo, através dos recursos, através de buscar ajuda de médicos, mas tudo foi em vão. Um sofrimento prolongado, ele causa desânimo, ele gera desesperança. Um sofrimento prolongado destrói os nossos sonhos. Um sofrimento prolongado, como aquele da mulher que foi 12 anos, provocava distanciamento social pela cultura da época. Ela tinha que viver isolada, distante dos seus entes queridos, distante dos seus amigos, distante da sua vida religiosa. Ela não podia estar no meio das pessoas. Era uma pessoa que vivia triste porque não podia confraternizar com os demais. A Bíblia nos mostra muitas outras pessoas que quiseram também resolver os seus problemas por conta própria. Há vários exemplos bíblicos de pessoas que agiram precipitadamente, tentando resolver por sua conta e risco situações e problemas. A Bíblia nos fala o exemplo de Abraão e Sara, que tinha uma promessa belíssima de Deus que iria fazer deles uma grande nação. E eles tentaram ajudar a Deus, eles agiram precipitadamente, então tiveram de pagar um alto preço por tudo aquilo. Quando Sara deu a sua serva Agar para que
se deitasse com seu esposo, e dali daquela relação, nasceu um filho chamado Ismael, que não era o filho da promessa. Eles precipitaram-se, agiram precipitadamente e sofreram com isso. Também temos o exemplo de Jacó, que roubou a primogenitura, a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú, através de enganar o seu pai, enganando o seu irmão, e teve que pagar um preço muito alto, porque foi enganado pelo seu sogro. Sofreu muito na mão do seu sogro. Por quê? Porque tudo aquilo que você planta, você também colhe. Aí a Bíblia ainda nos fala o exemplo de Saul, entre muitos outros personagens bíblicos que não souberam esperar o tempo de Deus e agiram precipitadamente. Aquela mulher, por muito sofrer, por muita angústia, ela tentava resolver o problema através das suas próprias forças. Quando o ser humano ele age sem pedir a direção de Deus, ele age impulsivamente. Ele age de forma como se ele conseguisse solucionar os seus problemas. E nós sabemos que muitas coisas nós até conseguimos resolver sozinhos. Mas há problemas na vida que nós só iremos conseguir vencer se buscarmos a direção do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, mas também é o teu Deus que te ama e cuida de você nos mínimos detalhes. Vale a pena ressaltar que no momento de maior desespero e dificuldade, ambos, tanto Jairo quanto a mulher do fluxo de sangue, cada um procurou Jesus do seu jeito. E Jesus o recebeu e os ajudou. No tópico 1.3 nos fala cerimonialmente impura. Aquela mulher, para as leis daquela época, estava cerimonialmente impura. Uma mulher com fluxo de sangue não podia entrar no templo para adorar a Deus. Seu sangramento contínuo a tornava cerimonialmente impura. Ela não podia ter contato com outras pessoas, ela não podia tocar em utensílios, porque só dela tocar, aquilo para a cultura da época já se tornava impuro. Se ela tocasse no seu esposo, ou se ela tocasse em outra pessoa, aquela pessoa se tornava impura. Então aquela mulher estava vivendo em um completo isolamento. Ela não podia ter contato com outras pessoas, não podia sequer cumprimentar alguém. Durante 12 anos essa mulher foi rejeitada pela religião, impossibilitada de participar do culto. Os rabinos decretavam que mulheres com fluxo de sangue contaminavam tudo que tocavam, inclusive utensílios domésticos. 12 anos de sombras, de lágrimas, de sofrimento sem trégua. Talvez você esteja sofrendo há muitos anos uma doença como aquela mulher. E eu quero te dizer nesta manhã, não se desespere, não desanime. Você tem um Deus que tem a cura nas mãos. Quantos estão cheios de angústia neste tempo e sofrimentos? Pensam que não podem mais se aproximar de Deus porque Ele esqueceu deles. Meu querido, minha querida, Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esqueceu de você. Agora Ele precisa que você se volte para Ele, que você o busque em espírito e em verdade. Deus quer ter uma comunhão com você. Deus quer te curar, Deus quer te ajudar, mas para isso Ele quer que você o busque, que você se aproxime dEle. Nós temos aqui no tópico 2 que nos fala sobre os efeitos da fé. A mulher que tinha um fluxo de sangue não se deu por vencida. Há 12 anos ela estava sofrendo, mas ela não se deu por vencida. Ela procurou resolver aquele problema com os seus próprios esforços, através das suas próprias forças. Mas quando ela viu que não conseguiria, apesar de todas as adversidades que ela estava passando, ela reuniu forças para encarar o preconceito daquela época, para vencer a multidão que cercava o nosso Mestre Jesus,
para chegar até o seu alvo, que era tocar na orla das roupas de Jesus. Aquela mulher, ela não desistiu do seu objetivo. É importante que nós, enquanto servos de Deus, tenhamos em mente que nós temos que estar o tempo inteiro falando do nosso Cristo para todas as pessoas. Porque aquela mulher, ela não se deu por vencida, ela não desistiu de buscar a sua vitória, porque ela ouviu falar de um mestre que curava cegos, que ressuscitava mortos, que curava todos os tipos de enfermidades. Nós devemos estar sempre falando do amor do nosso Deus, das maravilhas que o nosso Deus tem feito por todos, para que mais e mais pessoas tenham curiosidade e vontade de vir conhecer esse Deus, que é o Criador de todas as coisas, um Deus que é todo amor, que é todo misericórdia, mas um Deus que também é justiça. Ele quer que as pessoas se aproximem dele. E o instrumento usado por Deus para que isso ocorra sou eu e é você. Então use as suas forças, use a sua boca e fale de Cristo para todas as pessoas. Muitas pessoas estão sofrendo neste tempo e esse sofrimento pode chegar a um fim através de uma palavra sua. Porque o nosso Cristo, ele é vivo. O nosso Cristo ainda cura. O nosso Cristo ainda faz milagres. Agora, o instrumento que ele usa neste tempo é você. É você que ele quer usar. Então, seja boca de Deus nessa geração. Fale de Cristo em todos os lugares. Seja o exemplo de Cristo. Porque você é o livro que as pessoas estão lendo. As pessoas têm que olhar para você como servo de Deus e desejar ser como você. Aquela mulher ouviu sobre Cristo e ela foi atrás do seu milagre. Que nesta manhã você possa ir atrás do seu milagre, se aproximando cada vez mais de Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. No tópico 2.1 nos fala sobre vencer os preconceitos. Aquela mulher, naquele tempo, pela cultura da época, ela sofreu muito preconceito. Ela sofreu demais. Ela passou por coisas tenebrosas, coisas terríveis, por momentos terríveis de angústia, de desespero, de solidão. Aí Lucas 8,44 nos diz assim: chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Aquela mulher, quando ela ouviu falar do nosso Cristo, que ele cura, que ele salva, que ele liberta, ela logo fez um plano, ela planejou a sua ação, ela pensou o mínimo do mínimo detalhe do que ela tinha que fazer, porque ela sabia que ela tinha que vencer muitas barreiras, e uma das barreiras era o preconceito das pessoas, que pelas leis daquela época ela não poderia nem sair de casa. Mas ela planejou o que ela tinha que fazer. Eu gosto muito da história da mulher do fluxo de sangue, porque ela nos ensina que para agir em todos os tempos, seja em qual for a circunstância, você tem que se planejar, você tem que se organizar, você tem que ousar, você tem que ter fé, você tem que acreditar. Então, com a história da mulher do fluxo de sangue, nós vemos que ela agiu com planejamento. Ela não foi lá de qualquer jeito, não. Ela já vinha sofrendo muitos anos, então ela tinha que aproveitar aquela oportunidade. Ela não poderia jamais deixar passar aquela oportunidade. E por ela ter planejado, por ela ter se organizado, por ela ter pensado no mínimo do mínimo detalhe, Deus a honrou, a curando quando ela tocou na orla do manto do nosso Senhor Jesus. Meu querido, não importa o que você está passando. Se não der para vir andando, planeje vir se arrastando, mas volte-se para Deus nesta manhã. Retorne para Deus, retorne para perto dos teus, retorne para perto de Jesus. Ele te aceita do jeito que você está. Depois ele vai transformar a sua vida
vai tirar toda a impureza da sua vida e vai te tornar uma nova criatura. Mas volte-se para Deus, venha vencer todos os preconceitos juntos com Deus, porque Ele te ama, Ele quer fazer de você uma pessoa melhor. Aí nós temos aqui que quando nós tocamos as vestes de Jesus, podemos ter a certeza da cura, podemos ter a certeza da purificação. Quando tocamos na veste de Jesus, quando tocamos em Jesus, Ele nos cura. Ele nos cura das nossas doenças físicas, Ele nos cura das nossas doenças espirituais. Ele nos cura, Ele nos purifica, Ele nos torna pessoas melhores. Os nossos problemas não apenas nos afligem, Ele nos arrastam para Cristo Jesus. Muitas vezes você está passando pelo vale, pelo deserto, porque você precisa voltar para Cristo. Lembram que nós já estudamos que deserto e vale é lugar de solidão, mas é um lugar de passar por uma experiência íntima com Cristo. É você e Cristo no deserto. Então, meu querido, não espere ir para o deserto ou ir para o vale para voltar para Cristo. Não, volte hoje. Se arrependa do seu pecado. Todos nós somos pecadores. Agora, a diferença é se você vai ficar prostrado aí porque você pecou ou se você vai se arrepender, vai pedir perdão a Deus e vai seguir adiante. Escolha voltar para Cristo, nem que seja arrastado, nem que seja por causa de um grande problema, mas volte-se para Cristo. Quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança, porque o nosso Deus é um Deus de esperança. É um Deus que faz todas as coisas. Lembre-se sempre que o teu Deus é todo-poderoso e que Ele te conhece intimamente. Agora Ele quer que você o conheça. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que você o procure cada dia mais e mais. Quando tudo parece estar perdido, ainda há uma saída. E essa saída se chama Cristo Jesus. Se chama Jesus Cristo, Ele é o único caminho para o céu. Não há nenhum tipo de intercessor que você possa procurar para ir para o céu, para conseguir salvação, não existe. A única forma de adquirir, de conseguir a salvação que é de graça, é por meio da graça, é por meio de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, para que você fosse livre dos seus pecados, para que você fosse perdoado, para que você pudesse ter a chance de poder viver uma vida completa com Ele. Sua atitude de tocar na orla das vestes de Jesus foi uma mescla de fé, de sabedoria e de coragem. Ela precisou ter muita fé, ela precisou de coragem, porque ela não poderia estar ali no meio daquela multidão. Ela precisou ter sabedoria para planejar detalhadamente o que ela iria fazer para não perder a oportunidade de ser curada, não perder a oportunidade de tocar nas vestes de Jesus, porque ela planejou: se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curada. Ela já foi para aquela atitude tendo uma postura de vencedora, porque a palavra nos diz que a mulher falou logo lá em Lucas 5, a partir do verso 25, nós temos a história da mulher do fluxo de sangue. E ela diz o seguinte: olha, aproveitar antes, pelo contrário, ainda a pior. Tendo ouvido a falar de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, olha o planejamento dela, ela não foi lá por acaso, ela foi com determinação: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela já foi com uma determinação: hoje eu vou conseguir a minha vitória, se eu tocar nas vestes deles, eu vou ser curada. Não dá para eu ir do jeito que a multidão está indo, mas eu vou arrastada, eu vou por baixo. Ela foi se arrastando até tocar nas vestes de Jesus. Por quê? Porque ela havia gastado tudo que tinha com o médico e só tinha piorado.
Mas ela então planejou: eu vou ter com Jesus, porque eu ouvi falar que ele faz maravilhas, que ele faz milagres. E principalmente, por que ela ousou ir até Jesus? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Sua vontade é que todo homem, toda mulher se aproxime dele. Jesus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, não importa o seu mal. Ele pega a sua impureza e torna você pura. Ele pega a sua impureza e torna você puro. Ele pega o seu pecado e te perdoa. Não importa. Não importa o que você passou. O que importa é que, vindo para Cristo, aceitando Cristo como teu Salvador, ele vai fazer um milagre extraordinário na sua vida. Então aproveite esta manhã e volte-se para Deus. Busque a Deus, tenha intimidade com Deus. Lembre-se que com Deus tudo é mais fácil, sem Deus tudo é muito difícil. No tópico 2.2 nos fala vencer a multidão. Aquela mulher, a primeira coisa, ela teve que vencer o preconceito. Se as pessoas a reconhecessem ali no meio, logo iriam brigar com ela, iriam se espantar com ela, porque se ela os tocasse, eles se tornariam impuros. E ela então venceu aquela barreira do preconceito e foi. Porque se ela tivesse continuado ali prostrada, sem ação, ela não conseguiria vencer. Ela planejou a sua ação. Ela planejou, se levantou, tomou uma postura diferente, uma postura de vencedora e foi buscar o seu milagre. Aí nós temos aqui uma passagem lá em Malaquias 4:2 que nos diz: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Malaquias 4:2. Nós temos aqui a fala, a promessa de que o sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, se levantaria. E que ele traria a cura nas suas asas. Nós temos um termo em hebraico que é kanaf, para asa, que é uma definição para asa, que também significa extremidade das orlas das suas vestes. Então, quando Malaquias trouxe aqui que ele traria cura em suas asas, também significa dizer que ele traria cura em suas vestes. Por isso, muitas pessoas saíam correndo atrás de Jesus, porque aqueles que criam, aqueles que reconheciam que ele era o Messias, que era realmente o Filho de Deus, ao tocar na orla das suas vestes, eram curados. Por onde Jesus passava, as multidões rogavam-lhe que os deixasse pelo menos tocar na orla das suas roupas, e todos que tocavam com fé eram sarados. Ao levantar-se e tomar a decisão de ir até Jesus, a mulher do fluxo de sangue creu que precisava apenas tocar nas vestes de Jesus para ser curada. Tenha hoje uma postura de vencedor e venha tocar no nosso Senhor Jesus através da fé. Independentemente das restrições e dos obstáculos, ela foi até Jesus. Não foi fácil chegar até Jesus porque a multidão o oprimia. Mas ela não conseguiu ir por cima, mas ela foi por baixo. Mas a multidão não pôde impedir sua atitude de fé nele, sua atitude de crer em Cristo. É importante que você saiba uma fala muito linda que o comentarista, o bispo Samuel Ferreira nos trouxe nesta manhã. A fé move a pessoa a saltar os mais impossíveis obstáculos da vida. Isso é verdade. Quando você tem fé, você consegue correr atrás daquilo que você quer, você acredita que você vai vencer, assim como aconteceu com aquela mulher. Não existe impossível quando resolvemos buscá-lo de todo o coração, nos diz lá em Jeremias 29:13. Quando buscamos a Deus em espírito e em verdade,
não existe impossível quando você crê. Por isso hoje coloque a sua fé em ação e busque a Deus em espírito e em verdade. Creia que Ele é galardoador, que Ele é amor, que Ele pode te curar, que Ele pode tornar a sua tristeza em alegria. No tópico 2.3 nos fala sobre um toque especial. Aquele toque que a mulher teve ao tocar nas vestes de Jesus. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, como lá em Malaquias nos fala, a cura em suas asas, a cura em suas vestes. A mulher que tinha um fluxo de sangue não deu por vencida, apesar das adversidades. Ela reuniu forças para encarar os preconceitos, vencer a multidão e chegar ao seu alvo, que era tocar nas vestes de Jesus. E por ela não ter medido forças, por ela ter criado coragem, por ter reunido ali toda a sua força para ir até Jesus, ela conseguiu o seu milagre. Meu querido, não importa o jeito que você está, se não der para vir andando até Jesus, pô, venha se arrastando. Venha se arrastando, mas volte-se para Deus. Sua impureza, a impureza da mulher do fluxo de sangue, não podia permitir que ela tocasse em Jesus, porque ele é puro. Mas ela não se deteve pelo preconceito, pela cultura da época. Sua impureza não impediu o seu alvo. Sua falta de dinheiro não foi o obstáculo para ela ir até Jesus. Sua debilidade, sua fraqueza por estar 12 anos sangrando, não lhe roubou a fé. Apesar de todas essas barreiras, essa mulher foi até Jesus sem importar com nada mais. Ela foi até Jesus porque ela planejou o mínimo detalhe. Eu vou me levantar e eu vou, porque se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curado. Aqueles que tocam em Jesus pela fé são totalmente curados. Ao tocar na orla da veste de Jesus, algo poderoso aconteceu. Sua virtude, a virtude do mestre, foi imediatamente curou a enfermidade daquela mulher que afligia há 12 anos. Muitos começam bem a caminhada da fé, mas se desanimam e param na metade do caminho. Até estabelecem metas e também pensam como vencer, fazem propósitos, mas desistem facilmente e às vezes muito próximo de receber a bênção. Se aquela mulher, depois de ter estabelecido a meta de ir até Jesus para ser curada, o propósito de não se deixar vencer pelo preconceito, pela multidão, pela cultura da época, pelo seu estado de impureza. Se ela não tivesse rompido com tudo isso, com todas essas barreiras, e tivesse desistido no meio do caminho, hoje nós não estaríamos aqui falando sobre ela. Então, rompa hoje com todos os obstáculos que estão te impedindo de ir até Jesus, de voltar para Jesus, de viver uma vida completa com Jesus. Rompa todos esses obstáculos e tenha um toque especial, um toque no nosso Mestre através da fé, que vai mudar a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus, que vive em nós, que habita em nós, possa te mover nesta manhã, a vir nem que seja se arrastando, mas volte-se para Deus. No tópico 3, nos fala sobre desfrutando os benefícios da fé. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:1, é pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Você precisa crer. O seu milagre só vai chegar quando você crer, quando você acreditar. A nossa fé, ela é o alicerce sólido da vida do cristão. A palavra de Deus nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meu querido, você já sabe o segredo da vitória. É acreditar, é ter fé, é ter ação. Você tem que orar, mas você também tem que agir. O que vai mover a mão de Deus para que o seu milagre chegue até você é a oração e a ação. Aquilo que você dá conta de fazer, Deus não vai mover uma palha para fazer com você. Mas quando as coisas se tornam impossíveis para você, aí Deus move o céu para poder vir e te ajudar. Mas aquilo que você, enquanto ser humano, consegue fazer, é você que tem que fazer. Então,
Busque o seu milagre através da pessoa de Cristo, se aproximando dele, tenha intimidade com ele, orando mais, lendo mais, vigiando mais, jejuando mais. Creia que através da fé você irá conseguir. Aí nós temos aqui o tópico 3.1 que nos fala experimentar do poder de Deus. Essa mulher, ela experimentou do poder de Deus na vida dela. Ela teve a oportunidade de tocar no nosso mestre. Nosso mestre, ele é tão puro que em vez de sujar-se com o toque da impureza daquela mulher, como dizia uma cultura da época, que se uma mulher impura tocasse em alguém ou em alguma coisa, aquilo se tornava impuro. O nosso mestre é tão puro, é tão poderoso, é o Deus da cura, que o efeito foi o oposto. Que quando ela, mesmo impura, tocou em Jesus, ele a purificou de toda a sua sujeira. Ele purificou o que estava sujo ao ser tocado. Em vez de contaminá-lo, a doença foi imediatamente embora. Porque aonde Cristo chega, aonde Cristo está, até a tristeza pula de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que realiza além do que pedimos e além do que pensamos. Não importa como você está agora, venha-se para Cristo, porque Ele quer te tornar uma nova criatura. Crie força, retire força da fraqueza e volte-se para Cristo. A fé proporciona ao homem experimentar o poder de Deus, que está disponível para todos aqueles que creem. A mulher foi imediatamente curada. Em Cristo, a cura para todas as nossas enfermidades espirituais e físicas. Ela foi curada física, emocional, conjugal, cerimonial e espiritualmente. Cristo, quando ele entra na vida da pessoa, ele nos restitui tudo aquilo que foi perdido. Ele cura as nossas emoções, ele cura as nossas doenças físicas e espirituais. Ele nos restitui a honra. Cristo restitui a honra perdida. Cristo quer hoje restituir a sua honra. Cristo quer hoje restituir a sua vida para que você viva uma vida nova junto com Ele. Aí aqui o comentarista ainda nos diz o seguinte. Ele nos fala o seguinte, que Jesus, ele reconheceu que ele foi tocado diferente. Ele sabia quem era aquela mulher pela sua onipresença, onipotência e onisciência. Mas ele queria que ela se revelasse, porque ele queria fazer um milagre completo na vida dela. Aí nós temos aqui um reconhecimento público da fé. Quando Jesus voltou-se naquele momento e disse, quem tocou-me? Perguntou Jesus, como que todos negassem que não haviam tocado. Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus diz, alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu poder. No momento em que aquela mulher tocou em Cristo, ela teve tanta fé que saiu virtude, saiu poder do nosso Cristo. Jesus deu a oportunidade para que aquela mulher testemunhasse do favor de Deus. Jesus já sabia quem o havia tocado, mas ele queria que aquela mulher se revelasse. Jesus já sabia. Ele não queria expor aquela mulher a situações vexatórias, mas ele queria fazer com que aquela mulher fosse reconhecida pelaquela sociedade preconceituosa como alguém que foi curado pelo mestre. Mas expor a mulher diante de todos para reintegrá-la à vida e à comunhão social e religiosa do seu povo que ela havia perdido por 12 anos. Então, quando Jesus se volta para aquela mulher e pergunta quem o curou, ele estava ali querendo eternizar aquele ato, aquele momento em que dele saiu o poder para que aquela mulher fosse curada. Ele queria naquele momento devolver, restituir para aquela mulher tudo aquilo que ela havia perdido. Olha, ela viveu solidão, segregação.
Ela viveu tanta coisa ruim. Jesus, naquele momento, quando ele perguntou quem havia tocado, e que aquela mulher, temendo e tremendo, porque ela sabia o que havia acontecido com ela, ela disse que foi ela que o tocou. E naquele momento, o nosso Cristo, que é todo poderoso, ele acolheu aquela mulher e fez com que toda aquela multidão observasse que havia acontecido um milagre, que aquela mulher que antes era considerada impura, agora se tornou pura, que era enferma, agora estava sã. Aquela mulher que não podia adorar no templo, agora ela estava curada e ela poderia ter a sua vida religiosa restituída. Ela agora poderia ter comunhão com as outras pessoas. Aqui na palavra de Deus nos diz o seguinte: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso, de tê-lo tocado. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade, que ela que o havia tocado, mesmo sendo impura. Mas o nosso mestre disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Jesus, naquele momento, a curou, restituiu a paz na vida dela e restituiu a sua comunhão com a sua população, com as pessoas que viviam naquela época. Jesus quer fazer isso conosco hoje, ele quer restituir, ele quer restaurar a nossa paz. Mas para isso, ele quer que você toque nele através da intimidade, na oração, na leitura. Não cale a sua voz, não se acovarde depois de ter sido curado. Proclame aos outros o que Cristo fez por você, porque é através do seu milagre que muitos outros vão desejar vir até Cristo para também conhecê-lo e para também ter salvação e para também ser curado. Aleluias, glórias a Deus. Tópico 3.3, estamos chegando aí ao final desta lição, uma lição tão valiosa. A certeza da salvação e paz. Tocar em Jesus pela fé resulta em receber bênçãos. Confessar publicamente a fé em Jesus Cristo resulta em ser fortalecido na certeza da salvação. Aquela mulher outrora, atribulada e assolada por causa de uma enfermidade, recebeu do Mestre muito mais do que uma cura. Através da fé, ela teve sua autoestima renovada e desfrutou das benesses, da salvação e da paz. Somente Jesus pode proporcionar ao homem a salvação e a paz. Somente Jesus pode proporcionar isso a cada um de nós. Somente Jesus traz consigo o poder de curar através das suas vestes. E aquela mulher, ela foi agraciada. Por quê? Porque ela creu, ela acreditou que apenas tocando na veste do nosso mestre, ela seria curada. Jesus, até hoje, ele quer fazer milagres, ele quer operar, ele quer curar, ele quer libertar. Mas para isso, ele precisa que você se volte para ele. E ele precisa que você que já o encontrou, que já o aceitou, fale deste amor, fale das curas, fale dos milagres, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas. Concluindo a nossa lição de hoje, tocar em Jesus trouxe nova vida para esta mulher em todos os aspectos. A restauração foi instantânea. No mesmo instante, a hemorragia estancou-se completamente. A saúde, o vigor e a paz que não teve em 12 anos, em segundos, com apenas um toque de fé, ela alcançou. Meu querido e minha querida, que nesta manhã você possa ter fé para tocar em nosso Cristo. Você possa ter fé para buscar comunhão e intimidade com Cristo. Muito obrigada por estar conosco nessa Escola Bíblica Dominical Online. Não esqueça de deixar aí um comentário, de dar o seu like e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para que mais e mais pessoas
possam também serem alcançadas através da Escola Bíblica Dominical Online. Esse projeto que tem ajudado muitas pessoas. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos orar? Pai, nesta manhã de domingo, eu quero te louvar e te agradecer pelo teu amor, o teu zelo e o teu cuidado. Obrigada, Senhor, por esta lição. Obrigada pela vida do bispo Samuel Ferreira, que escreveu, Senhor, esses comentários tão tremendos, ó Pai, sobre a mulher do fluxo de sangue. Através da fé, nós conseguimos ultrapassar as barreiras, nós conseguimos romper, nós conseguimos a nossa vitória em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa nos guardar e que o Senhor possa nos tornar pessoas novas, pessoas que te amam, que te adoram e que buscam cada dia mais e mais ter intimidade contigo. Fique conosco, meu Deus, não só hoje. Por favor, meu Deus, visite os enfermos e que eles possam tocar nas orlas da tua veste através da fé e serem curados. Em nome de Jesus. Amém.